A paz do Senhor a todos, amados amigos e amigas. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua família e a tua casa. A reflexão que trago hoje é chantagem emocional. Você já sofreu com alguma chantagem emocional na sua vida? Chantagem que você entendeu que foi prejudicial a você, a tua decisão ou até mesmo a tua vida, colocando em risco a tua vida. Infelizmente, tem pessoas que usam a chantagem emocional para alcançar os seus objetivos, para alcançar aquilo que eles desejam. Eles não têm a graça nem a capacidade de conseguir de uma forma justa, eles apelam para o lado emocional. E isso é terrível, porque causa um estrago na vida daqueles que são atingidos por essa chantagem. Torna as pessoas reféns umas das outras. E isso é lastimável. E dentro da palavra de Deus, nós vemos um fato que aconteceu lá em Êxodo 32. Toda aquela referência fala de algo que aconteceu na vida de um líder. A palavra de Deus diz que Moisés subiu ao monte para receber as instruções do Senhor. E o povo ficou lá embaixo, juntamente com o seu irmão e os outros líderes que estavam ali naquele momento. Mas a palavra do Senhor diz que por um determinado tempo o povo começou a instigar a Arão a fazer um novo Deus para que pudesse guiar eles pelo caminho, porque eles já estavam duvidando que Moisés iria descer daquele monte e iria guiá-los novamente. E aquela chantagem que fizeram a Arão foi tão forte que Arão cedeu à chantagem. A palavra de Deus diz que ele pediu que o povo trouxesse tudo o que tivesse de ouro, os brincos, os pendentes, as pulseiras, para que fosse fundido. E ele, com uma ferramenta própria, fundiu um bezerro de ouro. E assim o povo se alegrou e começou a adorar aquele bezerro como se fosse o Deus deles. Aqui cabe a nós uma interpretação de como a chantagem, na maioria das vezes, ela não prejudica somente uma pessoa, ela prejudica uma comunidade, ela prejudica várias pessoas ao mesmo tempo, quando essa chantagem é feita de uma forma coletiva. Ali não era apenas um que estava pedindo, eram vários que estavam pedindo, a ponto de Arão atender ao pedido daquele povo. E a palavra nos diz que enquanto isso, quando o povo começou a adorar aquele bezerro lá embaixo, o Senhor Deus falou a Moisés: desce, porque o povo tem se corrompido. E Deus começou a questionar ali que não iria mais estar com aquele povo, iria destruir ele. E Moisés se colocou como um advogado daquele povo e pediu que Deus tivesse misericórdia, pois o que os inimigos diriam que Deus havia tirado eles do Egito para os matar no deserto. Assim aplacou o coração de Deus e acalmou. E a palavra de Deus diz que Moisés, ele desceu daquele monte, e quando ele chegou, que viu a situação daquele povo, ele ficou triste, irado ao mesmo tempo, a ponto de quebrar as tábuas que ele estava trazendo, as tábuas dos mandamentos de Deus. E ele ordenou que aquele povo que havia pecado diante do Senhor, negligenciado a presença de Deus, duvidado do cuidado de Deus sobre as suas vidas, que aquele bezerro fosse desfeito novamente, derretido, e o pó que sobrasse dele, o povo teria que beber, e assim foi feito. E tudo começou por causa de uma chantagem emocional. É prejudicial a chantagem emocional. Infelizmente, existem pessoas que sobrevivem disso. Ele só consegue galgar algo a mais através de chantagem. A chantagem emocional, ela é tão baixa e tão
descabível que a pessoa que faz, ela não pensa no outro, ela pensa apenas nela mesma. Se torna uma chantagem egoísta, porque ela lança chantagem para adquirir aquilo que ela quer, mas não sabe o que está causando no coração daquela outra pessoa, ou às vezes de uma comunidade em geral. Então, amados amigos e irmãos em Cristo, assim como Arão, ele caiu na chantagem emocional daquele povo, Saul também caiu na chantagem emocional do povo. E várias outras servos de Deus, vários outros líderes caíram na chantagem emocional e tiveram prejuízo por isso. Então devemos ter cuidado quando alguém está usando isso para se beneficiar a si próprio, fazendo uma chantagem psicológica, emocional, para alcançar aquilo que quer. Devemos ter a graça de Deus para discernir quando alguém realmente está precisando ou quando alguém está apenas lançando uma chantagem para adquirir um benefício que vai ser para si próprio. Não pense em nenhum momento na coletividade, mas apenas em si mesmo. Tenhamos cuidado. Nós vimos a tragédia que foi a chantagem lançada sobre Arão, que prejuízo trouxe ao povo de Israel, a ponto de naquele dia perecerem mais de 3.000 homens por causa de um pedido chantagista diante do servo de Deus, diante de Arão. E como um líder foi fraco e não soube dizer não no momento em que seu irmão não estava presente. Então tenhamos cuidado, peçamos a direção de Deus e o discernimento de Deus para entender quando alguém está usando essa artimanha para ferir, para dividir, para subtrair, para negligenciar algo na presença de Deus em benefício de si próprio. Fica aqui este alerta e que Deus abençoe você, a tua família e a tua casa. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Estou esperando a tua inscrição. Deixe o seu like, deixe um comentário se você já foi atingido por uma chantagem emocional. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê força e graça para continuar adiante.